Bom dia, então, para quem está começando a nos acompanhar agora. Voltamos aqui para a nossa segunda discussão, agora sobre certificação dos serviços de anestesia. Vamos falar sobre a parceria entre o IBS e a SAESP. O coordenador dessa discussão é o Dr. Gustavo Feloni Tissua. Ele tem a titulação TSA da SBA, diploma europeu de anestesia e terapia intensiva, faz parte do Comitê da Via Aérea Difícil da SBA, diretor de qualidade e segurança do paciente da SAESP e diretor financeiro do Serviço de Anestesia de Araraquara. Temos também a doutora Regiane Xavier Dias, ela é anestesista e diretora de qualidade e segurança do Grupo SMA, coordenadora do Núcleo de Qualidade e Segurança da SAESP, fundadora e membro da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa, a Sobrexp. E também a Alexia Mandolese Costa, que é fundadora, diretora técnico-científica e membro do conselho do Grupo IBS, avaliadora líder ONA e ACSA, que é uma acreditação europeia. Ela é fellow e membro do Council da ISQA e membro da Palliative Care Network da Austrália. Então, muito bom dia a vocês. Bom dia. E, doutor Gustavo, queria que você fizesse uma introdução sobre a importância dessa discussão que a gente vai ter aqui. Agradeço o convite da SAESP, parabenizo o Guinder e toda a diretoria pela iniciativa, Fórum SAESP, extremamente importante para a nossa profissão. E queria falar que a acreditação hoje dos grupos, dos serviços de anestesia, ela tem um papel fundamental na melhora do serviço prestado aos pacientes. Isso se traduz numa segurança maior para os nossos pacientes, diminuindo também as complicações. Essa parceria entre a SAESP, a Sociedade Nossa de Anestesiologia, e o Grupo IBS, um dos grupos que são mais renomados hoje, talvez o grupo com maior penetração dentro de do Brasil e da América Latina mesmo, na pessoa aqui da Alexia. Então, é uma parceria extremamente importante e uma qualidade muito grande. A doutora Regiane, talvez uma das pessoas com maior experiência nesse controle da qualidade, da segurança do paciente. Então, essa junção dentre esses fatores da SAESP e IBS veio fortalecer esse projeto novo, esse desenvolvimento do projeto na qualidade, na segurança, através da certificação dos grupos de anestesia. Então, por que a SAESP decidiu criar essa certificação, se unir ao Grupo IBS? Quais foram as oportunidades ou as necessidades que foram observadas? Como o Dr. Enes bem já adiantou na sua fala anterior, hoje o atendimento ao paciente ele é muito desigual. Então, existem regiões no mundo onde você tem um atendimento muito importante, muito bom, de um nível muito bom, mas existem regiões onde você tem um atendimento muito desigual, muito precário. E a gente entende que no Brasil nós também temos essas desigualdades. A partir do momento que você traz toda uma certificação, uma acreditação, padrões internacionais, mas que foram realmente desenvolvidos e escritos por anestesiologistas brasileiros, a gente tenta trazer e oferecer a esses serviços de anestesia a oportunidade para que eles atinjam e sigam esses padrões, trazendo no final de toda essa questão uma qualidade, uma segurança melhor, uma prestação de serviço ao nosso paciente, que é o objetivo final de toda essa acreditação. Certo. Alexia, queria que você me explicasse melhor como é essa acreditação, essa certificação. Ela não é uma acreditação, né? Qual que seria a diferença entre elas em relação ao tempo e ao investimento necessário? Só entendendo um pouquinho do conceito, o que é acreditação e certificação, né? Esses conceitos nasceram lá atrás, há muitos anos na ISO, onde primariamente a certificação era focada em certificar processos, organizações, serviços, e a acreditação naquela época era focada em acreditar as instituições que certificavam os serviços. Então, por exemplo, o IBS seria acreditado, hoje o IBS é acreditado pela ISQA. De lá para cá houve uma grande confusão teórica, as coisas se misturaram e efetivamente não existe mais um consenso sobre o que é uma coisa e outra. No Brasil,
O consenso não científico usual é que a certificação é para serviços, por exemplo, serviço de anestesiologia, e uma acreditação seria para a grande organização, por exemplo, um hospital que contém dentro dele o serviço. Então, é mais ou menos esse o conceito. O tempo para a conquista de cada um é o tempo da organização, então quanto mais madura essa organização estiver ou esse serviço estiver, mais rápido será esse tempo, que pode ser de 1 mês a 1 ano, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo dessa característica. Certo. Mas você pode dar mais detalhes no caso dessa parceria com a SAESP, né? Como que funciona as instituições que tiverem interesse, os serviços que quiserem ter esse selo de qualidade, o que eles precisam fazer? Eles podem entrar em contato tanto com a SAESP, qualquer um dos membros aqui da diretoria da SAESP, ou diretamente com o IBS, pelo nosso website, www.grupoibs.med.br, ou o atendimento@ibis.med.br, entrar em contato com a nossa equipe e nós vamos entender exatamente o tamanho do serviço, o tipo do serviço. Existe já uma tabela bem interessante, né, de valores relacionados aos membros da SAESP, então todo serviço que é membro da SAESP tem aí uma facilidade muito grande em entrar para esse processo. Após esse momento, o contrato é realizado, vamos até o serviço realizar um diagnóstico, ou seja, dar o feedback para a organização se eles estão preparados ou não e o quanto falta para essa preparação. Então é emitido um relatório pelos nossos avaliadores com todos os pontos a serem melhorados e quando a organização, o serviço se sentir preparado, né, ele já está ok, ele chama a instituição acreditadora, que é o IBS, para essa nova visita. Esse diagnóstico ele não é mandatório, então a organização pode ir direto para a certificação se ela entender que está preparada. E após a certificação, após a visita de certificação, ele será certificado se atingir até 70% de conformidade junto aos requisitos do manual. E se ele atingir 90% de conformidade, ele é certificado com excelência. Ah, entendi. Certo. Essa é a diferença, então, né? E, doutora Regiane, como o conceito de qualidade e segurança tem evoluído no Brasil? Quais são as principais dificuldades que você enxerga em relação à adesão aí às melhores práticas? Obrigada pela pergunta, Cristiane. Quero agradecer primeiramente aí a SAESP pelo convite de participar aqui no fórum. Bem, quando a gente está falando de qualidade e segurança, a gente tem que entender um pouquinho a qualidade como algo maior do que a segurança. A segurança é um dos pilares que compõe a qualidade. Ali a gente está falando de diversas dimensões que compõem a qualidade, seja efetividade, eficácia, o cuidado centrado na pessoa, ali no paciente, então a equidade, então tem várias dimensões que compõem essa qualidade. E a segurança, a gente acaba dando maior foco nela, até porque até no século passado, final do século passado, começo desse século, a gente entendeu, né, através ali de algumas publicações, como o Errar é Humano, que erros médicos poderiam ser evitáveis e ali tinha um custo muito grande, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. E com isso, o Brasil veio também nesse movimento, evoluindo ao longo dessas 2 décadas e meia aí que a gente está falando. E como, né? A gente está falando de acreditações e certificações voltadas ao tema de qualidade e segurança, pensando ali na melhor prestação de serviço para o paciente e tratando ele ali como um cuidado centrado daquilo que ele quer ali para o cuidado dele. E através dessas certificações a gente tem a ONA, né, que é a nacional, né, que a gente está falando em termos de certificação, que foi uma das primeiras acreditações ali também neste período no começo de 2000, e vindo ali junto com práticas internacionais também voltadas a outras instituições, como a Joint Commission. A gente tem ali a Austrália, Londres, Canadá, ali muito fortificados ali dentro dessa temática da qualidade e segurança. Quando a gente pensa no Brasil, acho que o grande marco foi 2013, quando a gente teve ali o Programa Nacional de Segurança do Paciente pelo Ministério da Saúde, em que eles meio que implementaram ali a obrigatoriedade das instituições de saúde a terem núcleos de segurança do paciente
para que pudessem avaliar esses erros e que esses erros pudessem também serem analisados e com planos de ação para que pudessem ser mitigados e não ocorressem novamente. Então a gente está nesse movimento de que as instituições de saúde elas possam se solidificar cada vez mais nesses núcleos para que eles possam ali se desenvolverem nessa temática de segurança. E é claro, vem junto com experiência, desfecho, porque tudo isso é pensando em a gente proporcionar aí melhores protocolos, para que essas diretrizes sejam mais uniformes dentro de todas as instituições, diminuindo essa variabilidade e tornando ali o desfecho um pouquinho mais claro e evidente. Daí acho que a segunda pergunta foi em relação às dificuldades. A adesão dos times às melhores práticas. Essa lógica eu acho que é uma grande dificuldade que todos aqui enfrentam, né? Quando a gente pensa que a gente está evoluindo dentro do Brasil, seja através das certificações, dos protocolos, diretrizes, do próprio conceito disseminado dentro das instituições, é muito difícil para o time, né, para todas as equipes, sejam elas médicas, as multiprofissionais, aderirem às mudanças. Né, o ser humano, né, já é mais resistente a essas mudanças. Então, a gente sempre ouve aquela fala, não, mas sempre foi feito desse jeito, nunca deu errado, né? Nunca deu errado porque nunca nós soubemos que tinham dado errado. Então, essa resistência à mudança é por diversos motivos. Por desconhecimento, e daí faz da nossa parte uma parte fundamental para disseminar esse conhecimento. Por falta de recurso humano mesmo, não estou falando só questão de investimento financeiro, mas os recursos humanos, porque se eu quero que o time esteja engajado e eu quero que eles estejam ali cientes e conhecendo, né, de todos os fatores voltados a soft skills, comunicação, eu preciso treiná-los e como tirá-los da prática, da assistência, da ponta, para que eu possa fazer isso. Tem uma questão de cultura de segurança, em que a gente pensa em solidificar essa cultura de segurança. Mas como que eu posso fazer isso, sendo que muitas instituições ainda têm nessa cultura punitiva? Então, você fez um erro, né? E não, muitas vezes, a maioria das vezes, está relacionado ao que o ambiente proporciona para que essa pessoa pudesse ali cometer uma falha, né? O que aconteceu para que ela cometesse essa falha, né? O processo todo, como ele influencia. Então, tem uma frase muito bacana que a gente fala assim, a gente não muda as pessoas, a gente muda o ambiente para que elas possam se adequar da melhor forma fortalecida possível para que os erros não aconteçam, porque falhas, deslizes, isso todo mundo está sujeito a acontecer, né? Que a gente está lidando ali com um valor muito peculiar que é a vida, né? Então a gente se submete muito a estar muito consciente daquilo que está fazendo. Mas mediante tudo isso, falta de recursos, a própria adesão à cultura punitiva, hoje a gente está num momento, eu diria, que a gente já tem esse núcleo mais instituído. Uma grande parte das instituições, não posso dizer que em todas elas, porque o Brasil é muito grande ali e a gente sabe que muitos colocam isso como essa legislação ali como uma obrigatoriedade sem efetivamente estar envolvido nessa temática, mas quando a gente já está mais maduro nisso, analisando o evento, analisando o risco, hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender se aquele plano, se aquela ação que a gente está ali tomando à frente, mediante um evento, mediante um risco, se ela está sendo efetiva ou não. Então, essa monitorização para que eu tenha certeza que aquele evento, por aquele motivo, não vai mais acontecer na minha instituição, porque eu diminuí a variabilidade, aumentei ali a uniformidade, as pessoas estão preocupadas com a segurança e o desfecho do paciente, se ele está sendo realmente efetivo. Isso acaba sendo também um grande desafio dentro de toda essa temática. Certo. E o funcionamento desses núcleos e essa atividade de monitoramento e tudo, ela ocorre tanto na saúde pública quanto privada. De Exatamente. Forma mais ou menos homogênea ou não? Você percebe a legislação é para ser
uniforme, né? Enfim, recursos, quando a gente fala de recursos humanos, claro que tem outros investimentos que esses recursos a gente precisaria, a gente sabe que tem ali orçamentos, né, um pouco mais restritos dentro da saúde pública do que da privada. A privada vem com muito mais força voltado a essa questão de segurança, até por causa das próprias acreditações, até antes dessa própria legislação, os hospitais privados, então eles já vêm com essa maturidade de cultura de segurança antes através de acreditações nacionais e internacionais, né? Então eles já estão mais preparados hoje, mas a saúde pública eu vejo e que tem aí um caminho que está sendo perseguido aí de uma forma brilhante pela saúde suplementar. Certo. Alexia, você já mencionou rapidamente, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais a diferença entre a instituição ser certificada ou ser certificada com excelência, né? Um pouquinho mais dos critérios. Tudo bem. O manual ele é composto de vários padrões, né? São 17 padrões. E ao longo desses 17 padrões, que são assuntos, digamos assim, a gente tem mais de 250 requisitos, ou seja, 250 exigências de boas práticas que esse serviço tem que estar conforme. Então, a partir do momento em que esse serviço demonstra, né, através da avaliação dos avaliadores, que ele está conforme a 70% desse total de 250 requisitos, ele é considerado certificado. A gente tem um grupo, o último padrão, que são os requisitos de excelência, que eles são um pouco mais difíceis e eles têm peso 2. Então, as organizações que estão em conformidade com os requisitos de excelência, elas conseguem aí uma vantagem adicional em serem certificados. Então, assim, a gente consegue compilar que ao longo desses 250 requisitos, tendo 70% de conformidade a eles, você é certificado, e tendo 90% de conformidade aos 250 requisitos, você é certificado com excelência. Excelência, entendi. E Gustavo, quais são as vantagens para o serviço que conquista, né, essa certificação? Como que ele se diferencia no mercado? As vantagens são inúmeras. A partir do momento que você tem essa certificação, você atesta ao público, de uma forma geral, aos seus prestadores de serviços, às grandes empresas, que você segue as melhores práticas de anestesia e no cuidado ao paciente. Então, isso é muito importante, porque uma vez que você é um prestador de serviço, aquela pessoa, aquela empresa, aquela instituição que compra o teu serviço, ela sabe que você segue essas melhores práticas, que o seu paciente ele tem realmente um cuidado melhor, possivelmente com até desfechos melhores, e isso tudo a gente não pode deixar de citar, né? Mas isso tem uma implicação em custos também. Como a Regiane citou, as complicações, elas são inerentes aos procedimentos, aos atos. Mas uma vez que você segue padrões, que você consegue atestar essa sua certificação, você consegue mostrar também através de números e indicadores que você também põe boas práticas que levam ao final a um custo e complicações menores. Todo paciente ou todo processo que tem uma complicação, ele gera um tempo maior de cuidado e isso acarreta também custos. Então, para o serviço, ele é importante porque atesta que você segue realmente as melhores práticas. E com essa possibilidade de contribuir para a redução de custos, quer dizer, ele tem um bom argumento na negociação com os hospitais. Não tenho dúvida disso. Existe uma questão, lógico, a questão da segurança é uma questão primordial e central quando a gente fala em certificação. É a partir disso que todo o processo se desenvolveu, pensando realmente no cuidado ao paciente, nas melhores práticas, mas não tenho dúvida de que todo esse processo também traz um lado onde você consegue, na mesa de negociação, ter condições de argumentar melhor junto aos seus prestadores, aos seus stakeholders, que você tem essa possibilidade de oferecer um serviço e por isso ser melhor remunerado. Ótimo, muito bom. Só lembrando a quem estiver nos assistindo que todas as perguntas são bem-vindas, fiquem à vontade para enviar perguntas e eu vou fazer aqui ao longo da discussão ou ao final da mesa, tá bom?
E eu queria que você detalhasse um pouco os resultados que foram obtidos no projeto piloto, né? Que observações foram realizadas, enfim. Ontem a gente teve o primeiro curso de formação de avaliadores do Grupo IBS. E isso foi muito interessante porque o feedback foi muito positivo das pessoas que já leram o manual e que já foram acreditados e certificados. Então hoje nós temos atualmente perto de 10 serviços de anestesia no processo de certificação e já temos 4 ou 5 serviços já certificados. O que eles mostram para a gente? Que esse manual foi um manual desenvolvido realmente pensando na realidade dos serviços de anestesia do Brasil. Então foram anestesiologistas brasileiros, junto à IBS, que desenvolveram esse manual. Então nós não temos uma tradução literal e muitas vezes adaptação de conceitos internacionais para a nossa realidade nacional. Então isso foi importante. E esse feedback nos mostra o quê? Que realmente o nosso manual tornou-se muito palpável. Aqueles grupos que já foram certificados, eles viram que aquilo que está escrito, os requisitos solicitados, fazem lógica na realidade, no dia a dia dos serviços de anestesiologia. Então esse resultado, esse feedback foi muito importante. Uma coisa só que eu queria complementar em relação à fala anterior é que realmente a excelência ela pode custar um pouco mais, ela tem o seu valor. Então, se o seu comprador de serviço, se o seu hospital, ele quer esse serviço, ele precisa entender que realmente ele precisa pagar um pouco mais por essa qualidade, né? Porque isso vai trazer realmente benefícios ao longo do tempo. Certo, com certeza. Regiane, queria que você falasse um pouco da experiência do SMA, né? O investimento em qualidade e segurança, quais benefícios, né, esse investimento trouxe ao grupo e aos hospitais em que ele atua, né? E também os pacientes, claro. Afinal, né, a gente está ali no cuidado centrado nele. Então, SMA... ele é um grupo de 80 anos, né, dentro do mercado, e há 20 anos com o Departamento de Qualidade e Segurança. Então, ali em 2005, mais ou menos, entendeu-se que nós, como grupos da casa de alguns hospitais, e com todo esse movimento que eu comecei a falar em termos de práticas internacionais, os hospitais sendo acreditados e trazendo essas práticas de segurança, nós entendemos que a anestesia, por ser uma especialidade que é voltado muito à questão da segurança, poderia contribuir. E de que forma, né? Então, dentro da qualidade dos hospitais, nós somos um pequeno braço de auxílio para olhar ali os processos anestésicos cirúrgicos e de centros diagnósticos, enfim, onde a anestesia atua com suas diversas interfaces. Bem incipiente, né? Iniciando, vamos tentar entender o que a gente tem ali de eventos, como que a gente pode atuar. E o SI, né, na época, o Dr. Enes, que participou, né, ele era um dos diretores, junto com outros tantos demais ali, realmente entenderam que era um investimento importantíssimo para o grupo se fortalecer nessas questões, justamente focado em diminuir variabilidade, como eu disse, para ter um desfecho mais previsível para o paciente e mais seguro. E ao longo desses, eu estou nesse departamento há um pouco mais de 10 anos, né, desses 20 que ele vai atuar, né? Uhum. E o que a gente entendeu, assim, o grupo realmente acreditou tanto que este departamento cresceu. Cresceu porque hoje a gente tem ali investimentos voltados à própria experiência do paciente, pensando na dimensão de cuidado centrado, olhando ali um pouquinho a necessidade do hospital e dos outros
stakeholders nossos, voltados ali para os nossos clientes cirurgiões, né? E para a própria hospital, voltado às equipes multis também, né? E um departamento também voltado à questão de desfecho, linha de cuidado, enfim, nós ampliamos essa visão. Então, o investimento para crescimento do grupo, ele foi essencial para a nossa maturidade, tanto atrás, tanto não assistencial, como estruturar um suporte, uma equipe administrativa que realmente dê suporte para os anestesistas, assim como tornar esse processo mais seguro e deixá-los eles mais fomentados em relação à cultura de segurança. Então, antes a gente tinha notificações que eram anônimas. Então, eu vou lá, notifico anonimamente se eu tive algum evento, porque eu não quero me expor, né? E daí entra nessa questão da cultura de segurança na cultura punitiva. E hoje é totalmente, 100%, todo mundo fala, não, eu fiz, eu não fiz. Eles se envolvem na construção desses planos de ação, nada melhor do que eles, para entenderem o que favoreceu aquela falha, né? O que risco que eles estão ali sendo no dia a dia ali, né, enfrentados por eles, para que eles possam ter ali maior segurança no trabalho deles. Então, para o grupo acabou sendo isso. Para os hospitais, não tenha dúvida, né, a nossa presença ali, né, nas certificações que eles acabam tendo voltados para o hospital, na nossa ajuda, a gente acaba tendo um auxílio muito grande, porque nós temos interface com farmácia, engenharia clínica, banco de sangue, o paciente, centro diagnóstico. Apesar de ser ali um momento muito pequeno que o paciente vai ter ali o contato conosco, é tanta interface e é tanta coisa que a gente pode ajudar o hospital nessa certificação, que acaba tendo uma maior segurança para eles que aquele processo, alguém especialista, assim como nós fizemos esse manual voltado, né, para a linguagem do anestesista, eles também conseguem, a gente consegue ajudar o hospital para esse fim. E para o paciente não tenha dúvida, né? A gente começou a se aproximar muito mais, deixando de ser aquela especialidade que o paciente apenas dormiu, não conhece, e nós não estamos, não preciso saber dele mais no pós-operatório, não. Cada vez mais a gente está trazendo ele para a gente, desde o pré-operatório até o intraoperatório, tudo bem, ele tem maior segurança naquele momento vulnerável que ele tem, e no pós-operatório, em que 1 semana, 2 semanas, que eu quero entender como que ele está, porque eu sei que o que eu fiz ali pode ter influenciado tanto positivamente quanto negativamente. Então, transformar todo esse elo, né, desse perioperatório, em que está envolvido tantas pessoas, né, o hospital, o cirurgião, o anestesista, o paciente, o familiar, todo mundo envolvido dentro de um bem comum. Então, não tem como dizer que não teve ganhos aí ao longo desse investimento. Às vezes são ganhos difíceis de mensurar, né? Então, quando a gente fala de custo-efetividade, né? E a gente vai mostrar isso para um gestor do hospital. Por que o meu serviço, ele custa tanto, né? Ele tem esse investimento por causa disso? Muitas vezes é difícil a gente fazer essa mensuração, justamente porque você está evitando que algo aconteça. Então, quando a gente vai assim, aquele evento adverso aconteceu, ele foi grave, muitas vezes não é só voltado com o nexo causal com anestesia, o sistema é muito mais complexo que isso, mas eu poderia ter evitado por causa desse item, né? E eu não o fiz. Esta conta toda, fora a conta de tempo, fora a conta de não trazer este indivíduo para a sociedade com todo o vigor que ele entrou, né? Fora toda essa conta, muitas vezes ela não é tangibilizada para a questão da evitabilidade do evento. Né? Mas se a gente for contabilizar isso, é um investimento que precisa ser perseguido aí. Com certeza. Você estava falando do problema que é a cultura punitiva, e eu estava pensando na importância da equipe, né, e da instituição ter um acolhimento
com um profissional que comete uma falha, né? A equipe tem que entender que aquela falha é de todos, né? Não pode ser fulanizada a questão, né? Exatamente. Você percebe que essa mentalidade evoluiu nos últimos tempos? E tanto evoluiu, e depois a Alexia pode falar um pouquinho mais, é porque hoje a gente falava muito do paciente, né? Veio muito com erro médico, quanto que o paciente, né? Que é a primeira vítima. E daí isso se expandiu, pelo menos nós trabalhamos em hospitais aqui de excelência e que tem este foco, porque vai mais uma vez na questão de maturidade, né? Como que eu vou falar de segunda e terceira vítima se de repente eu ainda estou lá no começo, tentando entender o que está acontecendo com o meu paciente ali na ponta, né? E daí entendeu-se que a segunda vítima é o profissional de saúde que está envolvido diretamente ali com o evento, né? Então, eu que coloquei uma medicação errada no paciente, numa via errada e que teve ali um dano, e hoje até de terceira vítima, que somos nós, que somos profissionais de saúde, que não estamos diretamente envolvidos, mas a gente vai lá fazer toda essa análise e entende o sofrimento dessa família, e entende o sofrimento. Então, hoje os hospitais e os grupos também, se não, eles estão nesse caminho de começar a olhar melhor para o profissional. É impossível eu falar para o profissional, entregue uma boa qualidade, entregue um bom serviço, se eu não tiver um olhar para ele em termos de carga horária, um olhar para ele em termos de segurança psicológica, porque o nosso meio é um meio, não dá para falar que não é tóxico. A gente vive num ambiente fechado, num ambiente com muito estresse, com muitos riscos. Então, nós precisamos estar atentos ao que esse ambiente está fazendo conosco, né? Acho que a próxima ainda vai ser sobre qualidade de vida, né? Exato. Então, acho que vamos conseguir falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, é quase impossível a gente não ter um olhar focado nisso. Cultura punitiva ainda existe. A gente está falando aqui num grupo, né? A gente está falando 20 anos que o grupo trabalha com isso, e a gente faz pesquisas de cultura de segurança a cada 3 anos, enfim, para entender, né? Claro que a gente teve a pandemia mudou tudo, né, dentro do cenário da anestesia, mas ainda vem, de vez em quando, poxa, eu não sei se eu falar que o Gustavo, ele fez alguma coisa, porque eu sou responsável também por aquilo que eu tô vendo, ele vai ficar chateado comigo, eu não quero ser dedo duro, eu não quero tornar esse ambiente inadequado para o meu trabalho, né? E então há ainda muitas coisas para a gente quebrar aí dentro desse cenário, porque ainda existe mesmo. Eu estava conversando com o Gustavo que as pessoas brincam comigo, eu ligo, né, para as pessoas, o que eu fiz? Eu falei assim, não, calma, você não fez nada, a gente só está aqui para uma outra coisa. Então as pessoas ainda, elas entenderem que a qualidade não sou eu, não é o Gustavo, não é a Alexia, não é um departamento, as enfermeiras com quem a gente trabalha, eles que estão entregando a qualidade, eles que têm que exigir um ambiente de segurança para que nós, como intermediários, possamos proporcionar isso para eles terem uma segurança também psicológica e tentar assim, se colocar e falar assim, hoje eu fiz o meu melhor no que eu podia proporcionar para ele naquele ambiente. Certo. Gustavo, você pode falar um pouco mais da questão de investimento, enfim, coisas práticas. Se algum grupo estiver assistindo e tiver interesse nessa certificação, quanto custa, como faz, se vocês podem oferecer essa certificação para serviços de qualquer lugar do Brasil? Esse serviço de certificação oferecido pela SAESP, ele é aberto para todos os serviços do Brasil inteiro. Então, um diferencial também importante que a gente tem é que esse manual, ele é oferecido, tá? Então você pode fazer o download grátis dele, seja através dos links da SAESP, seja acessando os canais que a Alexia já colocou pra gente. E isso torna com que o processo todo ele seja muito mais ágil. E ele capacita o grupo, o serviço de anestesia já
antecipadamente, saber quais requisitos ele já tem, ele já está pronto e aonde ele precisa melhorar. Então, é um serviço oferecido de uma forma geral ao Brasil inteiro, a todos os serviços. Existe toda uma tabela facilitada, né, de pagamentos, que são valores assim, muito palpáveis mesmo, são valores que são facilitados em possibilidades N que tem, existe, está tudo bem estabelecido dentro do site do IBS, mas são condições especiais ao sócio SAESP. Mas também nada impede que qualquer anestesiologista do Brasil inteiro ele possa se filiar e ser um sócio SAESP. Então essas vantagens que ali são descritas para o sócio SAESP. O manual, mais uma vez enfatizando, ele é gratuito, então você já pode ter acesso a esse manual. E eu acho que o grande diferencial e o que traz uma importância muito grande é essa facilidade à informação. Então, qualquer serviço, qualquer grupo de anestesia que queira participar desse processo, ele já pode antecipadamente já se preparar, já ver os seus pontos positivos e quais são os pontos de melhora. Então, ontem, né, isso foi um ponto muito abordado por todos os participantes. Nós tínhamos ontem 40 pessoas participando e acho que quase todos foram unânimes em dizer que a possibilidade de você antecipadamente ter acesso a essas informações é um grande diferencial dessa certificação. Muito bom. Alexia, você gostaria de detalhar mais alguma coisa que não foi mencionada aqui sobre a importância dessa parceria? Sim. A gente vai ter uma nova edição de curso de formação de avaliadores em maio do ano que vem, então estejam todos atentos. Ontem nós tivemos aí vários anestesiologistas participando desse curso, foi um curso muito bacana. O feedback que eles nos deram, né, que o manual foi extremamente bem construído no sentido de espelhar as melhores práticas mundiais. Então, sim, a gente trouxe literatura tanto americana, europeia, australiana, neozelandesa e brasileira para compor essas boas práticas. Então, são 250 e tantas boas práticas realmente internacionais que trazem aí o padrão ouro de anestesiologia no seu melhor momento. Então, a gente, com esse feedback, o feedback dos clientes que já estão conquistando a acreditação, a gente entende que efetivamente foi um projeto muito bem estruturado aí nessa parceria SAESP-IBS e estamos aí muito motivados a levar essa certificação para o Brasil inteiro. Cristiane, acho que houve uma preocupação grande na construção desse manual, porque o Brasil ele tem ali serviços diversos, né? Então, como que eu posso garantir que aqueles que não têm a mínimo acesso a essa temática, eles consigam entender o manual e seja viável, considerando as práticas mínimas de segurança, em que eu falo assim, não, isso aqui você precisa ter, e por isso a diferença, né, entre excelência ou não excelência, às vezes eu estou encaminhando, eu quero atingir a excelência. E aqueles que já têm excelência, como provocá-los um pouquinho mais, né? O que motivá-los? Porque a melhoria é contínua. Não adianta, quando você não vai terminar nunca um ciclo e falando assim, não, agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. É muito dinâmico, você sempre descobre outras coisas que você precisa melhorar. Então, como que a gente poderia motivar de uma forma que realmente fosse clara, transparente, em que a gente preza tanto a questão da comunicação, né, de ser uma comunicação adequada a esse ambiente, que as pessoas consigam entender o que está sendo pedido, que a gente consiga dar exemplos práticos para que a gente tenha aí um Brasil mais uniforme dentro de todas as questões voltadas à qualidade e segurança, que nós evoluímos assim significantemente nesses últimos tempos, quando a gente vai em congresso, em que 2 décadas atrás a gente tinha tinha o palestrante, mais 2, 3 pessoas lá nas palestras voltadas a esse tema. Hoje a gente tem ali plenárias cheias, auditórios cheios, pessoas interessadas, 40 instrutores, formadores ali para poder diluir ali para o Brasil afora, né, esse tema, esse desenvolvimento dessa temática de qualidade e segurança. Então, isso é uma satisfação muito pessoal, ainda mais para nós que estamos muito acostumados a ver o paciente tendo ali uma
você fazendo uma medicação, fazendo uma anestesia e um resultado muito imediato, e nós aqui anos e anos para poder ver uma sementinha, um resultado ali dentro desse tema e desse assunto aí sendo desenvolvido. A gente sabe que a gente leva tempo, mas a gente consegue. Isso, doutor Gustavo, gostaria de encerrar, falar mais alguma coisa? Eu gostaria só de encerrar enfatizando que as práticas são internacionais, mas muito voltadas, e isso foi muito pensado para que a gente fizesse essas práticas para o nosso mercado interno, para a nossa realidade, para os nossos serviços que são díspares. Então a gente pensou nisso com muito cuidado, né? E eu gostaria de convidá-los a todos que estão assistindo para que participem e nos prestigiem no próximo Copa. O núcleo de qualidade e segurança, ele vem trazendo algumas novidades e essas novidades vão aparecer dentro da programação. Então, eu gostaria que vou contar com a presença de vocês nas nossas plenárias. Hoje a gente não tem 2, 3, a gente tem casa cheia e o próximo ano vai ser um ano com algumas novidades, onde a gente vai contar com uma participação muito ativa. Então, isso vai ser um interesse, né? Vai ser um que a mais para a gente. Perfeito. Agradeço então a participação da Alexia, da Regiane, do Dr. Gustavo e a todos os que estão nos assistindo e voltamos já com mais uma próxima discussão.